linguagem da lógica de predicados contém predicados, funções, conectivos e, entre os conectivos, aparecem dois conectivos especiais: os quantificadores. Como vimos na lógica proposicional, os conectivos são, digamos, idealizações a respeito de certas expressões do português. O conectivo ou, por exemplo, é uma representação idealizada da palavra ou, mas não a representa fielmente. O mesmo ocorre com os outros conectivos, que representam aproximadamente os termos não, a negação, o e, a conjunção, o se então, a implicação, e o se somente se, a bi-implicação. Os quantificadores também são representações idealizadas dos termos para todo e existe. Ou seja, o quantificador universal é, digamos, uma representação idealizada do para todo, dessa ideia do para todo. E o quantificador existencial da ideia do existe. E podemos dizer que definitivamente não representam fielmente a semântica desses termos, do para todo e do existe. Olha, mas se os elementos da linguagem da lógica de predicados são apenas, digamos, representações idealizadas de termos do português, será que é possível representar adequadamente as sentenças do português na lógica de predicados? Olha, várias coisas podem acontecer. Pode ocorrer, por exemplo, que não seja possível representar adequadamente na lógica de predicados uma certa sentença. Definitivamente não dá para representar. E aí a gente fica pensando o seguinte: puxa, mas então de pouco ajuda a lógica de predicados? Não, não é bem assim. Pode ocorrer, por exemplo, que um argumento que intuitivamente é válido, ao ser representado na lógica de predicados, se mostre que não é válido. E a gente diz o seguinte, a gente poderia dizer o seguinte, que isso ocorre porque, primeiro, ou às vezes a intuição estava errada, ou porque o argumento, digamos, não foi adequadamente representado. Observe bem. Existe um argumento, eu o represento na lógica de predicados. E aí, na análise feita na lógica de predicados, o argumento se mostra inválido. O que significa isso? Ou a intuição a respeito do argumento estava incorreta, ou temos problema na representação. Enfim, não existe uma regra geral, um algoritmo a ser seguido que determine a representação de uma sentença na lógica de predicados. Isso é controverso, difícil. E é um grande tema de discussão filosófica. Não é fácil essas coisas. O melhor a fazer, eu diria que é o seguinte, é exercitar, resolver exercícios, caminhar. Assim, de forma simples, sem considerar implicações e reflexões, digamos, filosóficas, vamos definir a interpretação de fórmulas com quantificadores universais e existenciais. Estamos, então, chegando próximos a apresentar a definição formal do que é a interpretação desse tipo de fórmula. E nessa definição formal é necessário o conceito de interpretação estendida, um tipo de interpretação. Veja a noção, digamos, informal do que é isso, uma interpretação estendida. Seja aí uma interpretação sobre N, sobre o domínio dos números naturais. Suponha
que I interprete x, y e z como sendo 1, 2 e 3, respectivamente. Vamos definir e estabelecer a seguinte notação. A notação em que eu tenho aqui uma interpretação e uma extensão. Essa extensão diz que x deve ser interpretado como sendo 5. Olha, o que significa isso? Isso aqui está dizendo para nós, em outras palavras, que se a princípio I tinha uma certa opinião sobre x, que é aquela que interpretava x como sendo 1, a interpretação estendida, sendo uma extensão de I, é um I modificado. É, digamos, aquele caso em que o I foi convencido de que x é 5. Então, nessas condições, x passa a ser interpretado como sendo 5. O mundo segue. Essa interpretação pode ser convencida a respeito de x sobre uma outra opinião. Agora, a opinião de que x deve ser interpretado como sendo 6. Então, agora temos uma extensão sobre uma outra interpretação que, por sua vez, já tinha uma extensão. Essa interpretação interpreta x como sendo 6. Por quê? Porque é a última opinião, o último convencimento que vale. É como uma pessoa que a princípio acreditava que x era 1, se convenceu de que x é 5 e mais tarde, lendo muitos livros, se convenceu de que x é, na verdade, 6. Essa interpretação estendida a essa pessoa, digamos, pode se convencer agora, com a nova extensão, de que x é 7. E nesse caso, essa interpretação, com essas extensões, interpreta y como sendo 7. E continua interpretando x como sendo 6, porque a última extensão diz que x é interpretado como sendo 6. E todas essas interpretações continuam interpretando z como sendo 3, pois a opinião sobre z não foi modificada por nenhuma extensão. Não há extensão em z. Considere agora, então, essa interpretação, com todas essas extensões. Uma interpretação I que interpreta A como sendo 10, F como sendo adição e P como sendo o menor ou igual. Olha, essa interpretação continua interpretando os objetos que não aparecem nas extensões da mesma forma. Por exemplo, F não aparece nenhuma extensão. Extensão é algo que contém apenas variáveis e F é uma função. Então, F é interpretado como sendo adição. Da mesma forma, P. P é interpretado como sendo menor ou igual e I, com todas as extensões, continua interpretando P como sendo menor ou igual. A é interpretado como sendo 10 por I e igualmente por I com todas essas extensões. A é interpretado como sendo 10. Olha, se Z é inicialmente interpretado por I como sendo 3, e aqui não tem nenhuma extensão em Z, então Z é interpretado por I com todas essas extensões como sendo 3. E a respeito de x e y, qual é a interpretação de I com todas essas extensões? Devemos observar o seguinte, que quanto mais à esquerda, maior é a prioridade da extensão. Temos aqui uma extensão em y aqui e outra em y aqui. Aqui diz que y deve ser interpretado como 9 e aqui diz que y deve ser interpretado como 1. Essa
extensão tem precedência sobre essa. A extensão mais esquerda é a que vale. Então, y é interpretado como sendo 1. X é interpretado como sendo 7 porque a extensão mais à esquerda em x diz que x deve ser interpretado como sendo 7. A metáfora a respeito disso é que temos aqui, digamos, uma pessoa que foi se convencendo a respeito de x e y em vários momentos. O que fica é o seu último convencimento, a sua última opinião a respeito das coisas. E a última opinião de I a respeito de Y é que Y deve ser interpretado como sendo 1 e que X deve ser interpretado que o X deve ser interpretado como sendo 7. Apresentamos uma ideia informal do que é uma interpretação estendida. É como se fosse uma pessoa, uma interpretação de uma pessoa. À medida que ela vai se convencendo a respeito de coisas diferentes durante a sua vida, ela vai considerando essas extensões. Temos uma interpretação inicial e vamos colocando extensões ali à esquerda da interpretação, escrevendo as extensões. Qual extensão tem a maior precedência? É que tiver mais à esquerda. O último convencimento, o último ato em relação à pessoa que a convenceu de que uma certa variável passa a ser interpretada sobre certa forma. Por exemplo, um certo x passa a ser interpretado como sendo o número 2, por exemplo. O que fazemos a seguir é apresentar a definição formal de interpretação estendida. Seja I uma interpretação sobre um domínio U. Considere x uma variável qualquer da lógica de predicados e D um elemento de U. Uma extensão de I conforme x e D é uma interpretação sobre U denotada assim. Então eu tenho uma interpretação I e aqui a sua extensão. E essa interpretação com essa extensão funciona assim, interpreta as variáveis dessa maneira. Essa interpretação com essa extensão interpreta um y chapeuzinho como sendo D se y chapeuzinho for igual a x. Mas se y chapeuzinho for diferente de x, a interpretação dada por I com a extensão é a interpretação do I original. Ou seja, I com essa extensão interpreta y como D se y for igual a x. E interpreta y como sendo I de y chapeuzinho se y chapeuzinho for diferente de x. Lembre que y chapeuzinho é uma variável qualquer, por isso que ele pode ser o x e pode ser também diferente de x. Isso é uma metavariável. Além disso, essa interpretação I pode ser uma extensão de uma outra interpretação. Por exemplo, nesse caso, temos aqui uma I com extensão e uma outra extensão em cima daquilo que já tinha uma extensão. Além disso, observe que I com essas duas extensões, x em D, y e, equivale a I com essas duas extensões, y em E e x em D. E essa equivalência ocorre no caso em que x é diferente de y. No caso em que x é igual a y, devemos ter E igual a D. Observe que aqui ficou faltando chapeuzinho. Conclusão. Se as extensões são em variáveis diferentes, serão equivalentes. Isso independe da ordem. Mas se essas extensões, se essas interpretações com extensões são na mesma variável, temos que ter E igual a D para que possam ser
equivalentes. Tendo a definição formal de interpretação com extensão, esse conceito é importante. Nós vamos usar esse conceito para definir formalmente a interpretação de fórmulas com quantificadores na lógica de predicados. Veja bem, interpretação com extensão é uma ferramenta que utilizaremos com frequência daqui para frente para interpretar fórmulas com quantificadores. Felizmente é um conceito simples, entender o que é uma interpretação com uma extensão. Esse conceito é importante.